Cara, eu tava tendo uma reflexão esses tempos e realmente, depois de anos programando, muitas vezes parece que você não sabe nada, de uma hora para outra. Sei lá, principalmente agora com IA, velho. Passa uma semana e tudo que eu aprendi em 4 anos tem um robô que sabe fazer, tá ligado? E aí, tipo, eu tenho que aprender agora como usar esse robô. Principalmente na área de programação. Eu acho que isso pra qualquer área, tá? Acho que você pode ser o melhor professor de história do mundo. Vai ter uma parte de história ali que você não sabe. E pra programação é a mesma coisa. Você pode ser um ótimo programador, um programador sênior. E é impressionante como sempre tem coisa nova pra aprender. Recentemente, pô, eu sempre trabalhei com a AWS, Azure, um monte de provedores de hospedagem, Vercel, enfim, múltiplos diferentes. Eu nunca tinha mexido com GCP, que é Google Cloud Platform, que é basicamente a hospedagem de servidores do Google. E agora eu tô entrando num projeto que eu tenho que saber de GCP. Óbvio, é parecido com a AWS, Azure e tudo mais? Até é, mas é uma interface nova, tem coisas novas, eu tenho que deployar código num local novo. Cara, é impressionante como tudo é parecido e tudo é diferente ao mesmo tempo. Então é uma coisinha que muda aqui, uma coisinha que muda ali, que beleza, já tem que estudar um pouco mais. Em vez de fazer a fila nesse projeto em Redis, a gente vai fazer em RabbitMQ. Pô, já mudou. Já tem que entender de RabbitMQ agora. Óbvio, essas decisões não são tomadas do nada, né? Mas eu acho que a programação agora, cada vez mais com IA, agora a gente tem que aprender Loop Engineering, entender como que os nossos agentes podem trabalhar em conjunto, entender como utilizar as worktrees dentro do Git. Cara, a Worktree existe no Git há mais de 20 anos, eu nunca tinha usado essa merda. Agora com IA eu tenho que ser um mestre de Worktree, tá ligado? Tem que ser um mestre de ticket, porque agora eu tenho que cada vez mais descrever corretamente os tickets pra IA saber implementar. Então, tipo, pô, tá mudando muito e muito rápido. Acho que é uma área que cada vez mais a gente vai ter que ser muito rápido e muito ágil na aprendizagem. Teve algumas situações que tiveram problemas que eu não sabia como resolvê-los. Acho legal a abordagem que eu tomo quando esses problemas aparecem. Deixa eu dar um exemplo aqui. Teve um cliente que até hoje é muito amigo meu, infelizmente hoje ele não é mais meu cliente, mas ele tinha uma plataforma de criptomoeda. E até então a plataforma tinha sido feita com APIs REST. E a gente precisava dar mais velocidade para o código. Então imagina que, sei lá, a gente tinha 1000 moedas de cripto e sempre tinha uma API que passava por todas essas 1000 moedas e trazia o preço delas. Quando o preço chegava aqui, depois, sei lá, 30 segundos de uma chamada API, ele não era mais o preço real, concorda? Tipo, tem todo um delay no sistema e ficava muito ruim. A gente precisou mudar para o WebSocket. Ah, Diogo, mas você sabia o que fazer? Precisava mudar para o WebSocket. Beleza, irmão, mas eu tô conectado em mais de 30 corretoras simultaneamente, com mais de 1000 moedas em cada corretora, pegando o preço em tempo real de cada moeda. Foi tipo assim, mano, como que eu lido com tanto dado? Como que eu cruzo isso de forma correta? Tem moeda que é um nome em uma corretora e outro nome em outra. Óbvio, a gente vai descobrindo isso ao longo do processo, mas assim, quais tecnologias eu tive que usar ao longo do processo? Diogo, você sabia como você arquitetou o sistema inteiro antes de fazer? Não, é a abordagem correta, mas não, eu não arquitetei. Cara, eu fui pensando ao longo do processo. O problema surgia, eu parava e ia pesquisar. Hoje com IA é muito fácil, só que as pessoas nem pesquisam mais. Elas só falam, Cloud resolve, Codex resolve. No final, quem tá resolvendo é a IA, você nem sabe mais o que tá fazendo. Cara, se eu for buscar esse dado no Postgre, demora muito tempo. Como que eu posso fazer? Eu entendi um pouquinho de Redis. Falei, cara, eu vou dar uma olhada no Redis. É um cache. Pra quem não sabe, Redis é um banco de dados, só que ele é um banco de dados que processa no nível da RAM do computador. Então, ele é muito mais rápido. Só que você também tem muito mais chance de perder esses dados, porque é um dado leve e consome muito recurso da sua máquina. Então, você precisa controlar esses dados da forma certa. Até porque eu precisava dos preços por meio segundo, que é o preço em tempo real. Depois já podia descartar e pegar o preço novo, Então, tipo, foi um processo bem interessante de descobrir como eu podia pegar todos esses WebSockets, conectar no meu WebSocket, transferir isso para um banco de dados Redis numa primeira camada, depois no banco de dados PostgreSQL numa segunda camada, como se fosse um cron, passando isso para eu ter de histórico no banco Postgre. Depois eu passava isso para o front-end como? Através do meu próprio WebSocket. Então, tipo, é legal. E eu não precisava só do preço em tempo real, eu precisava calcular esses dados. Então o cálculo não podia demorar também, porque eu precisava desse dado em tempo real. Como que você resolveu, Diogo? Cara, eu pesquisei. E eu estava exposto num ambiente que eu podia errar. Foi até uma coisa que eu comentei num outro vídeo esses tempos, que é você tem que estar num ambiente que você pode errar, e eu estava nesse ambiente. Eu estava com responsabilidade no ambiente que eu podia errar. Então é isso, eu acho que você tem que primeiro estar exposto e depois querer. E quando eu falo querer, é estar disposto a não falar Cloud resolve. É realmente pesquisar e falar, cara, como que eu vou resolver isso? Eu já tô com um problema aqui, que bom que eu tenho esse problema. Muitas pessoas pensam que o problema é ruim. O problema é a melhor coisa que tem na sua vida. Se não tivesse problema, você não tinha dinheiro. Então pega esse problema, como que eu resolvo ele? Beleza. E aí começa.
Pesquisa. Cara, não tenha vergonha de dizer que você não sabe alguma coisa. Eu, muitas vezes, depois que eu virei sênior, eu tinha um pouco de receio de perguntar algumas perguntas que poderiam parecer idiotas. Mas o resumo é, nenhuma pergunta é idiota. Por mais que alguém te zoe, se você fizer alguma pergunta, isso diz muito mais sobre ela do que sobre você, pode ter certeza. Porque nenhuma pergunta é idiota. E depois que essa chave virou na minha cabeça, toda pergunta que eu tenho, eu pergunto para um desenvolvedor. Pode ser melhor ou pior do que eu, mas eu quero outra visão da parada. E por isso eu criei uma comunidade. Ela tá aqui na descrição, o link dela tá aqui na descrição, é de graça e é uma comunidade aberta. Diogo, pra quê? Pra você fazer o que você quiser. Você perguntar pra isso. Ah, gente, tô com um problema aqui assim, assim, assim. Como que eu posso resolver? Tem alguém que já passou por isso? Pra esse tipo de coisa. Não vai entrar lá pra falar merda só. E merda não é pergunta. Pergunta é coisa boa. Eu tô falando merda, tipo, mandar link de tigrinho, mandar foto da pica, mandar essas coisas que não quero isso lá. Você vai ser expulso se você mandar esse tipo de coisa. Tô falando pra você entrar com seriedade, porque lá vão ter devs sérios que querem melhorar. Tamo junto. Vamos continuar o vídeo. Cara, quando eu comecei a programar, alguns problemas foram jogados no meu peito e eu nem sabia como resolver. Por exemplo, eu não sabia o que era um ORM, por exemplo, o Prisma, que é o que conecta o seu back-end com o seu banco de dados. Eu não sabia o que era isso. Então existe uma camada entre o banco de dados chamada ORM. Diogo, o que é banco de dados? Eu não sabia. Diogo, o que é back-end? Eu não sei exatamente. Eu sei que eu tenho algumas APIs aqui que me trazem dados. É isso. E eu precisava simplesmente modelar um banco de dados no Prisma. Diogo, o que você fez? Você sentou e chorou? O que você fez? Cara, é o seguinte, eu dropei o banco de dados umas 30 vezes até entender que reset your database significava que ele ia dropar todos os dados. Diogo, tava em produção? Não tava local na minha máquina. Mas eu não sabia, pra você ter noção, eu não sabia o que eu tava fazendo, velho. Ficava acordado até 4 horas da manhã. Toda vez que o Prisma dava npx Prisma Migrate Dev, o negócio sumia todos os dados, eu não entendi o que eu tava fazendo, por que os dados estavam sumindo, eu achava que eu tava colocando eles em algum lugar que eu não sabia do banco de dados. Diogo, o que é um model? Não sei. Cara, e eu ficava virado a noite inteira tentando entender o que eu tava fazendo. E é impressionante como, quando você quer tanto uma parada, uma hora as coisas começam a fazer sentido. Então, tipo, eu fiquei algumas noites virado, não entendia. Aí você senta com um amigo seu, ele fala alguma coisa sobre o Prisma e tal, aí você, pá, mas como que isso funciona? Aí ele fala uma coisa e essa coisa abre sua cabeça. De tanto querer, de tanto estar aberto, de tanto estar exposto, você entende. Diogo, não tinha nenhum jeito mais fácil de aprender? Tinha. Na época não tinha ChatGPT, mas, podia perguntar pra alguém, podia pesquisar no YouTube, foi coisas que eu não fiz na época, que poderiam ter me ajudado a aprender mais rápido. Mas assim, eu tava querendo. E quem quer consegue. Acho que é isso, acho que essa é a palavra. Tem jeitos mais fáceis de aprender, mas enquanto você não sabe um jeito mais fácil, irmão, se mata. Vai lá, tenta, sabe? Tipo assim, aquela foto do cara batendo a cabeça na parede, assim, ó. Tipo, mano, eu vou quebrar essa parede, mano. Não, mas tem um martelo aqui. Não, mas eu vou quebrar essa parede. Vai chegar uma hora que você vai entender que o martelo quebra mais fácil. Enquanto você não souber, quebra com a cabeça. De duas uma, ou você desmaia, e aí vão te ajudar, vão te apresentar o martelo, ou você quebra. E aí vão te ajudar também, porque provavelmente ao quebrar a parede com a cabeça, você vai entender que você fez um monte de merda no caminho. Você, tipo, vão olhar e vão falar, mano, o que você fez aqui, pelo amor de Deus, mano? Que coisa feia. Presta atenção, mano. Faz assim, faz assado. De qualquer jeito vão te ajudar, a verdade é essa. Quem quer muito, as pessoas ajudam. Pode ter certeza. Então, resumindo, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de errar e esteja numa comunidade. Inclusive tem a minha aqui embaixo, ó o merchan, vai tomando. Aqui embaixo tem um link para uma comunidade, cara, de graça. Ninguém vai te vender nada lá dentro, pelo menos por enquanto, daqui a pouco eu vou vender. Então, vem tomando. Mas por enquanto não tô vendendo nada, pode se manter assim por muito tempo. Tá em todas as minhas redes sociais, entra no meu Instagram, a gente posta todo dia lá, no meu TikTok, no Shorts, aqui no YouTube, agora até no Kawaii, né? No Kawaii, daqui a pouco estamos postando até no Twitter, onde tiver. Daqui a pouco eu abro um OnlyFans também, calma, sem foto pelado, só com conteúdo de programação. Mas é isso, vamos pra cima, se inscreve aí, deixa o like, comenta, sugestões e até a próxima. Obrigado por ter ficado até aqui.